Paz contigo! Este é o programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. E hoje nós vamos falar aqui sobre algo que muito de nós também vive, mas na verdade poucos chegam a admitir. É aquela dor silenciosa, mesmo na vida daqueles que já caminham com Deus há muito tempo. O propósito de hoje é o seguinte: quebrar aquele paradigma de quem é cristão, de quem é líder ou atuante na igreja e que entende que não precisa de cuidado emocional mais profundo. Não importa há quanto tempo você caminha com Cristo, a sua alma sempre precisa ser cuidada. Salmo 23:3 diz que Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Muitas pessoas acreditam que estar na igreja, servir, orar, cantar é o suficiente. Mas será que realmente, ao fazer todas essas atividades, nós estamos bem por dentro? Como está a nossa alma? Hoje nós vamos conversar sobre esse tema com muita verdade, com muito amor, com muita profundidade. E para isso nós estamos hoje com uma convidada especial. Ela que já participou da Clínica Jardim de Deus, já teve a oportunidade de experienciar esses 3 dias de imersão, que é a Nicole Costa. Seja muito bem-vinda, Nicole. Olá, pessoal. Gleice, Pastor Márcio, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre a clínica. Para mim é a maior honra. Eu nem imaginava que estaria aqui, mas eu nem imaginava também que eu precisava passar pela clínica, e depois que eu passei, hoje eu sou uma outra pessoa. Para quem não me conhece, eu me chamo Nicole Costa, sou ministra de louvor há 6 anos aqui na Igreja Batista Getsemane Sede, sou da Getsemane no geral há 15 anos, cresci na Getsemane, e há 6 anos, quando eu vim aqui para a sede, eu escuto sempre falar muito bem da Clínica Jardim de Deus, e hoje é um prazer estar aqui. Que bom, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui também. Amém, obrigada. Nicole, então vamos lá. Quando você se inscreveu para a clínica ou quando você pensou em ir, você passou por algum dilema durante esse período que você estava se preparando e preparando para ir? E queremos saber se você chegou a pensar se você realmente precisaria ir para a clínica. Sim. Então, desde quando eu ouvi falar de Clínica Jardim de Deus pela primeira vez, nunca passou pela minha cabeça, porque essa cobrança silenciosa que a gente tem por ser conhecida, às vezes, como ministro de louvor, a gente acha que não precisa dessas coisas, que todo mundo já te vê ali ativo, sempre forte. Então, assim, quando você pensa assim, eu vou para a clínica da minha igreja, o que vão pensar de mim? Será que vão pensar que eu tô precisando de ajuda, que eu tô com um problema em casa? Como é que eu vou me sentir vulnerável a essas pessoas? O que elas vão pensar de mim? Então, eu sempre deixei pra lá e só apoiava assim, não, glória a Deus, vai lá mesmo, irmão, sendo que eu nunca tinha ido, mas vai lá, é uma bênção e tal. E caminhando com a pastora Lili, que é uma pessoa que divide o altar comigo na igreja, há 6 anos que eu tô aqui na sede, sempre falando comigo. Um dia ela chegou pra mim e falou, olha, quero te abençoar para você ir para a Clínica Jardim de Deus. E aí, na hora, eu falei assim, claro, vou sim. Mas dentro de mim, eu tava assim, eu não vou. Como que eu vou para lá, gente? Todo mundo me conhece, ver eu chorando lá e tal. Não tem como eu ir. E aí, ficou por isso mesmo. E passou outras semanas e ela, mês que vem é a clínica, você vai, né? Aí eu falei, vou. Eu falei, gente, tem que dar uma desculpa pra eu não poder ir. Mas chegou o dia e aí eu falei, não, eu acho que eu vou. Mas sempre ficava naquela briga, será que eu vou ou não vou? E aí eu falei, não, eu vou ir. E aí eu arrumei minhas malas e fui. Chegou o dia de fazer o embarque, né? E eu lembro muito bem que foi um episódio muito marcante pra mim. Antes de chegar na clínica, eu estava lá no Jet Park, que é o local onde todo mundo se prepara ali pra entrar no ônibus, pra todo mundo ir. E eu sentada ali, cheguei, tinha muita gente lá. E o que eu mais fiz foi cumprimentar pessoas que me conheciam lá. E aí eles falavam... Toda hora eu parava e falava, oi, irmã Nicole, você tá indo pra clínica? Uai, ministra de louvor, eita glória! Aí eu falava, isso é bom ou é ruim? Eu não sei, vamos lá. Aí continuei lá, e chegava outro, ei, irmã Nicole, enfim, cumprimentei muita gente. E aí eu ficava, gente, será que eu tenho que ir mesmo? Todo mundo me conhece, como é que eu vou chorar lá? Como que eu vou fazer pra me expressar, né, e tal? Sempre ficava com essa luta interna. Mas uma coisa muito interessante é que eu sentia dentro do meu espírito algo arder muito forte de algo que eu não sabia, mas que eu sentia que eu ia viver lá. Então, assim, eu meio que sentia saudade de algo que eu nem tinha vivido ainda. Então, assim, era meu espírito falando, vai, e a minha alma brigando ali, né? A carne e o espírito, né? E aí eu lembro que uma pessoa específica chegou pra mim
dentre as outras que chegaram e me cumprimentaram, uma delas falou assim, nó, você é a menina que ministra lá em cima? Você tá indo pra clínica da alma, aquele povo que precisa de ajuda e tal? Aí eu, tô sim. Aí ele, eita glória, Deus te abençoe e fala com você lá. Na hora, aquele comentário, não sei se foi bom ou ruim, mas me machucou de alguma forma. E eu falei, não, eu não vou ir mais. E aí eu lembro que eu peguei as minhas coisas, eu falei, não, Deus, eu sei que eu não mereço isso, eu não vou. Mereço o quê? Eu nem sabia, não tava nem entendendo. Era aquela briga do espírito com a carne. E aí eu falei, não, eu vou embora. Peguei a minha mala e comecei a ir embora, porque eu moro perto. Então, assim, eu poderia ir a pé pra casa. Eu fui, comecei a puxar minha mala. Na hora que eu cheguei na porta do Jet Park, a pastora Elcione me pegou pelo braço. Não é agora que tem que ir pro ônibus, não. Você tem que preencher uma ficha pra você escrever os seus dados, porque lá, se você é atendido por profissionais e tal, a gente precisa saber essas informações. Eu olhei pra ela e falei assim, ela nem sabe que eu tava indo embora, eu nem tava indo por ônibus. E aí, eu falei, não, amém, pastora, eu vou lá. Aí eu voltei, sentei lá e comecei a preencher. E aí você conta muitas coisas, né, na ficha lá, e eu demorei um tempo pra escrever, porque eu ficava assim, eu não vou falar isso de mim aqui, não. Aí perguntava outra coisa, não, isso aqui eu não vou contar, não, porque, não, eles não têm que saber da minha vida, não sei o quê. Aí, quando veio, eu tava escrevendo. Então, parece que, mesmo com aquele conflito, o Senhor ele me direcionou pra falar cada coisa. E aí, eu escrevia, mesmo assim, com raiva, eu falei, já que tá perguntando, eu vou responder, mas eu não vou falar sobre isso, não. E eu lá escrevia. Quando eu acabei a ficha, já tava todo mundo indo pro ônibus. Então, eu não tive nem tempo de, tipo assim, vou abandonar aqui e vou pra casa, que essa era a minha ideia, abandonar a clínica e ir pra minha casa. E aí eu lembro que eu entrei dentro do ônibus com aquela raiva e com aquela expectativa muito pequenininha, mas que eu tava negligenciando ela, sabe? Eu falei assim, não, eu tô indo, mas eu não vou me abrir, eu vou ficar lá por educação, vou fingir que tô orando pra ninguém me procurar. E fui lutando, relutando, cheguei lá. Era aquela coisa, aquela alegria, mostrar que estava tudo bem, que eu vim aqui só para participar, eu não tô com problema nenhum. A gente fica com esse receio, né? Essa cobrança silenciosa que a gente mesmo tem da gente mesmo para não mostrar vulnerabilidade para as pessoas. Sim. E quando eu cheguei lá, eu relutei um dia, relutei o outro, e Deus fez, assim, grandes coisas na minha vida ali. Foi uma experiência, assim, muito maravilhosa, sabe? Muito boa. Deus. Que coisa interessante, né? A gente pode fazer uma conexão com o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Que Deus resiste aos soberbos. O soberbo é justamente aquele que, não, eu não preciso passar por isso aqui. Eu estou acima disso, né? Eu sou alguém importante. Mas Deus, o complemento é que Deus dá graça aos humildes. Ele derrama a graça, ele dá o seu favor. Aquilo que a gente não merece, mas que ele vem conosco, ele vem em nós e atua em nós. E realmente, às vezes, a batalha não é exatamente contra a dor que nós sentimos. Às vezes é contra justamente aquele orgulho espiritual, a resistência que a gente tem em deixar Deus agir. Porque quando Deus age na nossa vida, age para completar, né? Para colocar a nossa vida em ordem. E pelo que você está dizendo, foi que Deus começou a fazer lá em você. Foi. E aí, a cada dia que passava, Deus me pegava de alguma forma. Eu acho que a palavra que me resume até o terceiro dia foi orgulho mesmo, sabe? Porque eu cheguei lá o primeiro dia, e aí eu recebia, eu entendia o que era ministrado em cada palestra, em cada abraço, em cada pessoa que ia lá e falava alguma coisa positiva pra mim. Eu recebia com muita alegria, mas eu fisicamente cruzava os braços assim, falava, eu não vou me manifestar porque não posso mostrar, não posso me expor. E era esse receio, esse preconceito comigo mesma. E aí Deus falando comigo, você já tá aqui, por que você tá fazendo isso? E era aquela luta, né? Aquela pergunta e aquele ego, não. Mas o Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar. E não tem como a gente correr do propósito que Deus tem para fazer na nossa vida. Seja em 3 dias, seja em 1 semana, seja dentro de 1 hora. E o Senhor, por mais que no último dia, foi na última palestra que eu consegui me soltar, de fato, que eu consegui fisicamente me prostrar no chão, chorar, né? Foi a primeira vez que eu tive meu batismo com o Espírito Santo, e falar em línguas, né? Ter mesmo esse contato. Eu falo que é um nível um pouco maior, porque por mais que eu cresci no lar cristão, a gente
cria as nossas próprias experiências com Deus. Sim. E por mais que eu já tinha conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus e de como funcionava, eu nunca vivi isso na forma prática. E na Clínica da Alma foi a primeira vez que eu tive meu batismo com o Espírito Santo, que eu tive um acesso real com Deus. Você fica ali de forma solitária, tendo esse momento com Deus, além das palestras, com os seus amigos, você tem ali o café da manhã e tudo mais, mas você tem esse momento com Deus. E eu senti que na clínica eu elevei um pouco mais meu secreto com Deus. E foi onde o Senhor me deu um pouco de maturidade, quebrou um pouco do meu orgulho e falou comigo assim: eu não estou preocupada com a sua vulnerabilidade, com a sua exposição, eu quero trabalhar com você fora do altar. Porque muita gente acha que a gente só é tratado, ministro de louvor no meu caso, era só em cima do altar. Eu sou curado em cima do altar, só cantando, em frente às câmeras, e não é sobre isso. É secreto, é mesmo se vulnerabilizar, se sujeitar, porque até isso é um pouco de glória que Deus está me derramando sobre nós, em também buscar ajuda. E lá eu pude enxergar muitas coisas que eu não imaginava que eu tinha, que eu precisava de ajuda. E, de fato, foi uma experiência assim, que foi muito marcante na minha vida. E você percebeu na clínica, enquanto estava fazendo, que havia alguma coisa que talvez você estivesse espiritualizando, mas que, na verdade, você pôde identificar com o que era, na verdade, uma ferida na alma? Sim. Por muito tempo, eu já não tive muita dificuldade desde criança de encontrar o meu propósito, no sentido de vai ser a música, Deus vai te usar na área da música. Eu já cresci num lar de música, então assim, eu já consegui acessar essas coisas muito fáceis assim, durante a minha vida, sobre o meu propósito. Mas a minha identidade quanto a isso, eu construí, mas eu precisava lapidar um pouco. Eu me enxergava como ministra de louvor, como uma cantora, como alguém que estava ali para levar a igreja à adoração. Mas e a Nicole fora do altar? E a Nicole fora dos holofotes? Como que era? Como que estava? Quem é a Nicole diante de Deus? A filha de Deus, não a ministra de Deus, o instrumento de Deus. Eu me via apenas como um instrumento, como alguém que precisava ser usada para ter a aprovação de Deus e das pessoas. E não é sobre isso. Deus não tá. A aprovação de Deus não é sobre o que nós fazemos, mas quem nós somos nele, quem nós nos identificamos nele. Então eu precisava muito enxergar sobre a identidade. Eu tive acompanhamento com a Glaze mesmo, que pôde me ajudar assim, de forma muito cirúrgica, esse lado da identidade da minha família, eu em Deus, eu com o meu ministério, eu com os meus líderes, meus pastores, e ela pôde me trazer esse norte assim, direcionado de Deus mesmo, da vida dela para minha vida. E assim, eu pude perceber e melhorar, e assim, até depois da clínica eu pude também ser acompanhada por ela por um período para eu conseguir identificar as minhas falhas, os meus defeitos, como eu devo me posicionar diante de Deus, das pessoas, que era algo que Deus queria trabalhar em mim, a minha identidade. Interessante a gente ouvir assim o seu depoimento. É mais do que um testemunho, né? É algo assim, uma palavra encorajadora. Porque muitas pessoas passam por dilemas diversos. Será que eu devo ir sendo eu quem eu sou? Sendo um ministro de louvor, sendo um líder, sendo um pastor, às vezes sendo uma ovelha nova, eu tenho pouco tempo de evangelho. Sim. Então, assim, as pessoas passam por dilemas diversos. E quando você traz isso, é muito sensível a gente ver que Deus tem a forma dele de agir. Isso. E ele vai trabalhar de forma individual com cada um de nós, né? Deus não trata com você igual o outro, não. Ele nos conhece, assim, nos mínimos detalhes, ele sabe cada fio de cabelo que nós temos na cabeça. Então, ele não precisa de ter ações específicas para tratar conosco. Ele nos conhece e vai tratar conosco independente das ações. Então, assim, você falou que você encontrou ali com a mala pronta para ir com alguém que nem sabia. Mas Deus sabia. Deus sabia. Foi ele que enviou alguém para te cercar ali, porque ele tinha algo com você, né? E isso, assim, é muito profundo. E quando você fala, assim, que no último dia foi que você conseguiu se entregar, é importante que as pessoas de casa entendam que a clínica, ela tem um processo do início ao fim. Por exemplo, a gente começa a primeira ministração com quebrantamento, exatamente para a pessoa começar a entender que tudo que você carregou até ali não define exatamente o que você é.
Deus tem um plano para você, porque às vezes a pessoa chega ali realmente com uma identidade distorcida, com palavras que escutou, né, com vários acusações, várias cobranças, ou então eu não posso porque eu sou líder, porque eu sou outra coisa. Para a pessoa começar a se despir diante do Senhor, entregar para Ele, porque Ele vai fazer algo profundo ali. Então começa com um quebrantamento, onde a pessoa pode rasgar a alma ali, entregar o coração para Deus, deixar Ele trabalhar de forma profunda, e é importante a pessoa de casa entender que cada um tem seu tempo e seu processo. Exatamente. Alguns começam já no primeiro dia, dá no sábado já está assim com os olhos inchados, com aquele encontro profundo. Tem pessoas que vão ser no segundo dia, às vezes pós-atendimento, e outras no terceiro, mas é importante a gente entender que Deus tem algo. Então, assim, se você acompanha esse programa, se você está ouvindo o depoimento da Nicole, você tem um chamado de Deus, está sentindo arder dentro do seu coração, saiba que Deus tem algo preparado para você nesse ministério, Deus tem algo preparado para tratar as feridas da sua alma. Nós estamos aqui no início do ano de 2026, você não precisa de viver mais um ano de dor, Deus quer falar com você, então se permita viver, assim como a Nicole, essa experiência que ela vai falar mais aqui pra gente, mas a gente já pôde identificar que foi algo realmente transformador. E muitas vezes, Nicole, quando a gente está dentro da igreja e tem um cargo igual você, né, ministra de louvor, direto do altar, durante 6 anos, a gente às vezes chora sozinho mesmo. Tem a vergonha de chorar diante dos outros. Sim. Com medo do olhar dos outros, né? Porque às vezes a gente está chorando para Deus. É algo, mas quem vê, às vezes, realmente acha que a gente está com problema, né? E é importante a gente identificar as nossas feridas, porque Provérbios 14:10 fala assim, que o coração conhece a sua própria amargura. Ele conhece. Então é importante identificar essas feridas. Para você que passou por esse processo, passou por esse grande dilema, como você se vê hoje, depois de identificar essas feridas, depois de conseguir ir mais profundo com Deus? Hoje eu posso dizer que eu me sinto mais livre para manifestar mesmo aquilo que Deus já tinha me entregado há muito tempo, aquilo que Ele tem me entregado a cada dia. Eu confesso que lá na clínica, conhecendo mais a minha identidade em Deus, aquilo que eu sou capaz de fazer através do Senhor Jesus na minha vida, eu posso afirmar com toda certeza que a minha preocupação maior, de fato, tem que ser a aprovação de Deus, aquilo que o Senhor me designa para fazer naquele momento, sem se preocupar com o que os outros estão pensando. E também a vulnerabilidade. Não é errado você pedir ajuda, não é errado você reconhecer que a gente precisa daquela manutenção espiritual. Sim. E da alma também, porque nós somos corpo, alma e espírito. Os 3 precisam ser cuidados, né? Sim. Então, às vezes a gente acha que ser crente é só cuidar do espírito, mas a nossa alma também precisa ser cuidada. E hoje eu olho com muito mais cuidado a minha alma, o meu corpo, porque eu sinto que isso também faz parte do tempo do Espírito Santo. E a minha identidade restaurada, como eu citei aqui, a minha liberdade, tanto para ministrar quanto para falar, aquilo que o Senhor mesmo fala, olha, fala isso daqui agora. Antes eu ficava com aquela coisa, não, o que vão pensar de mim, o que vão falar? Mas hoje eu sinto que Deus, o Senhor tem me lapidado, e amadurecer espiritualmente é isso, é você buscar ajuda, é você ser transformado para transformar, é você se encher para transbordar. Então, tudo que a gente vai exalar como instrumento de Deus para a vida de outra pessoa, a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos, né? Para aquilo que nós vamos exalar na vida das pessoas seja de fato verdadeiro e aquilo que nós buscamos no secreto com o Senhor. A clínica, na verdade, ela não é sobre a falta de fé, não é sobre exatamente isso que a gente vai tratar lá, mas exatamente sobre permitir que Deus toque, cuide da sua alma. Daquilo que é mais interior, daquilo que é mais seu, daquilo que ninguém pode tocar, que é exclusivo. Isso. Só você sabe, só você lida com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu caráter o tempo todo. E é ali, na clínica Jardim de Deus, que você permite que Deus se aproxime, que Deus toque, que Deus cuide, que Deus restaure. É algo tão íntimo, né? Que nós só podemos permitir com aquele que de nós, da nossa vida, será o mais íntimo. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, isso é transformador. Né? Transformador. E a clínica, eu observei cada detalhe que é bem estratégico para que você de fato tenha esse encontro com Deus, porque eu, assim,
tenho uma característica que eu gosto de ter meu momento sozinha. E lá na clínica a gente tem uma suíte para cada um. E eu gostei muito disso porque acaba que como nas palestras eu recebia, mas ficava mais quietinha, dentro do quarto eu chorava e eu orava, eu falava, Deus, obrigada, eu tô gostando tanto. Aí fechava a porta, eu já voltava pra pose. Mas assim, Deus me pegou de jeito, gente, essa é a palavra. No último dia, com a ministração do pastor Francis, né, Espírito Santo, foi ali o derramar de Deus na minha vida, foi aonde eu falei, não, eu não vou aguentar, eu preciso mesmo me soltar. Eu já tinha recebido tudo, como falei durante os outros dias, mas estava ali por dentro vibrando e por fora me segurando. Mas aí chegou no último dia, não tem como, né? É tantas coisas boas que você não consegue segurar tudo pra você, tem que transbordar. Então foi o que aconteceu. No último dia eu sim me derramei, me ajoelhei, chorei, louvei os hinos que eram entoados lá. Cada canção, cada momento ali que você tem de comunhão, é tudo feito com um propósito mesmo, a gente se encontrar com Deus e tratar da nossa alma mesmo, os profissionais que estão lá para atender a gente. Isso é algo assim que eu fiquei maravilhada. Eu falei, Deus, a fé, a caminhada cristã vai muito mais além do que você ler a Bíblia, do que você subir no altar, você fazer a obra de Deus. A obra de Deus também é feita a gente para com a gente mesmo. Você também está fazendo a obra, você cuidar de si mesmo, é também fazer a obra de Deus. Você se preparar, você buscar ser alguém melhor para ministrar para a vida de outras pessoas, isso também é fazer a obra de Deus. E quando você tem essa percepção, pelo menos eu tive essa percepção, que eu falei, Deus, fazer a obra de Deus, né, meu propósito de louvar o Senhor não é só subir no altar e cantar, é secreto, é alma, é espírito. Então, é de todas as formas, assim, eu pude ser alimentada e mudei muito a minha visão espiritual também e sobre a vida, porque a gente acaba espiritualizando muitas coisas, né? O cansaço emocional, a culpa, a gente acha que tudo é o inimigo, tudo não, eu tenho que orar e vai dar certo. Não é. Às vezes é uma coisa que você realmente tem que falar com alguém que é profissional, aprofundar naquele assunto, e é uma coisa que lá na clínica, as palestras que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre quebrantamento, eu achava que quebrantamento era você fechar um olho, ler a Bíblia, chorar e eu já era quebrantada, e não é sobre isso, sabe? É você de fato buscar os dons espirituais, é você, sabe, ir aprofundar naquilo, identidade, o Espírito Santo. Eu sempre ouvi falar o termo Espírito Santo nas igrejas e tudo, mas quando a gente aprofunda no assunto, a gente tem uma percepção maior, a gente se torna mais autônomo e tem essa autoridade até mesmo para falar sobre, para receber e transbordar também na vida de outra pessoa. Isso que você está falando, está narrando aí dessa sua experiência, dessa sua vivência, ela é, na verdade, a essência daquilo que está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aquele que realmente está cansado, aquele que realmente tem a alma cansada, aquele que realmente está no fundo do poço, esgotado, ele entende o que é essa palavra, o que Jesus está falando. Quer dizer, e ele diz o seguinte: vinde a mim essas pessoas cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei, eu vos darei descanso, darei paz, eu vou tornar a sua vida mais leve. Essa é a ação que Deus realmente fez com você e tem feito conosco, tem feito com todos aqueles, né, que se dispõem a participar da Clínica Jardim de Deus. E ver você falando assim, te ouvir falando assim, é realmente inspirador para outras pessoas, né? E é importante que as pessoas entendam que ao ir para a clínica, elas vão ter liberdade, porque às vezes a gente fala assim, é um ambiente para você falar, para você ser ouvido, para você se escutar, e quando você fala que você foi para a clínica e viveu lá Mateus 6, né? Mateus 6, fechou a porta e ficou dentro do seu quarto, mas lá Deus age também. Lá Deus age. Então Deus nos respeita na nossa intimidade. Ele sabia que você precisava ser tratado dessa forma e foi no secreto que você trouxe você floresceu para o externo. É verdade. Porque se a gente avaliar, você é uma pessoa de altar, sempre exposta, né? E Deus te levou lá na clínica para te tratar no secreto. Exatamente. Então, assim, é algo que realmente é verdadeiro, é profundo e nos dá mesmo a rendição. Então, isso inspira as pessoas a entenderem que às vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso dispor a minha dor? O que eu vou falar quando eu chegar lá? Lá é um ambiente onde a pessoa vai ter liberdade de expor aquilo que ela dá conta. Aquilo que ela deseja, aquilo que o Espírito Santo vai trabalhar nela.
Porque às vezes a gente vai achando que é uma dor, chega lá, nos traz à memória outra coisa que Deus quer tratar que é mais profunda. É verdade. Às vezes a gente está conectado numa dor que é superficial, mas escondendo algo que é muito mais profundo. E quando chega lá, Deus fala assim: eu faço superficial também, mas eu quero profundo. Profundidade. Eu quero profundo. Então, assim, é para todo mundo. Né? É para todo mundo. Aqueles que buscam renovo, aqueles que realmente precisam de um acolhimento e tratar essas feridas emocionais, aquele que quer simplesmente falar: Deus, eu estou indo, revela para mim o que o Senhor deseja, né? Porque o nosso Deus é assim. E eu queria que você falasse para essas pessoas que têm dúvida se devem ir à clínica ou não, que são da igreja há muito tempo e que sente que algo dói, mas ainda não consegue colocar para fora, ou que ainda fica nesse dilema que você tinha: será que eu vou? Ou eu vou depois? O que você diria para essas pessoas? Olha, eu acredito que o que eu falaria para essas pessoas é que tempo de caminhada cristã não significa maturidade espiritual, não significa autoridade espiritual. Às vezes a gente pode conhecer muito, mas o que vai valer é a sua experiência com Deus, sabe? É o seu secreto, é aquilo que a gente identifica quando a gente para de normalizar e espiritualizar as coisas. A gente tem que cuidar do nosso espiritual, mas a nossa alma também, ela precisa ser cuidada. E a partir do momento que nós entendemos que nós fomos chamados para fazer obras maiores que Jesus, nós precisamos ser preparados. Jesus vivia o tempo todo em oração, em jejum, porque não era só fazer a obra, não era só curar, não era só chegar para as pessoas e colocar a mão sobre a cabeça delas. Ele se preparava, ele fazia um jejum, ele se cuidava. Então, é algo que nós precisamos nos alertar quanto a isso. Não é só o meu espírito, é a alma e o espírito. Porque que adianta a gente ser cheio de Deus, mas a nossa alma está enfraquecida, né? Nós sermos em cima do altar uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de unção, mas a nossa personalidade dentro de casa, a nossa alma, nosso eu, está machucado, fragilizado. Então acaba que o corpo e a alma, ele tem que andar junto. E quando nós entendemos isso, a gente acaba normalizando e entendendo que não é errado você cuidar do espírito e da sua alma. É muito importante isso. Então acaba que a gente tem que quebrar esse preconceito, esse tabu de eu sou do altar, eu não preciso me vulnerabilizar e procurar ajuda. Se eu for procurar ajuda, tem que ser escondido, longe de todo mundo. Não. Às vezes Deus quer tratar com você dentro da sua própria casa. Eu poderia procurar vários outros retiros espirituais, mas o Senhor queria tratar comigo dentro da minha casa, da minha igreja, com pessoas que eu conheço. E eu reconheço que isso também é um propósito de Deus, que Ele vai usar pessoas que caminham com você, do seu lado, para te ajudar a caminhar, sabe? Então eu falo para essas pessoas: reconheçam o propósito de Deus, porque no primeiro momento eu falei: não, eu não vou, por que eu tenho que ser tratada aqui, tratada dessa forma, me expondo desse jeito? Mas Deus tinha um propósito até nisso. E acaba que nem foi o que eu imaginava que seria, né? Que é aquela coisa de, vão te apontar, vão falar assim: você tá chorando por causa disso? Não, você é ministro de louvor. Não, você chega lá, é totalmente mais leve, aquela coisa assim, que você vai se surpreendendo. Eu posso dizer que quando você decide se arriscar mesmo a fazer aquilo que vai além do seu conforto, tanto psicológico quanto físico, de fato o Senhor, Ele te surpreende. Essa é a palavra que eu diria: quando você escolhe se arriscar e passar por cima do seu achismo, o Senhor, Ele te surpreende, te torna uma pessoa muito melhor a qual você era antes. Muito bom. Isso é muito interessante. Maturidade espiritual não é exatamente o fato de você ser uma pessoa que está numa posição lá inalcançável para muitos. Exatamente. Ser superior ou ser alguma coisa, mas reside no fato justamente de que você se submete a Deus, submete a Deus suas necessidades, sabe que Ele pode chegar e curar. Então, maturidade espiritual tem muito a ver com isso, com essa experiência que você tem narrado, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele realmente pôde atuar assim na sua vida. Amém. Atuou na minha dessa forma, eu creio que atuou também na sua, de todos nós, e é assim que Deus faz com cada um de nós, não é? Deus também tem isso para você, e tem para você uma nova vida, uma nova experiência com Ele. Nós temos os testemunhos de algumas pessoas que também passaram pela clínica Jardim de Deus, foram altamente impactados, e você vai assistir agora alguns desses.
Cheguei aqui na clínica da alma muito mal, muito triste, com vontade até de desistir. Mas Deus me mostrou tanto que Ele é presente, me quebrantou, me colocou num lugar que é meu, de herança, que eu sou filho. Estou chorando não de tristeza, é de felicidade. E daqui para frente vai ser tudo diferente. Deus transformou minha vida. Esse é um ano de renovo. Obrigado, Senhor. Olá, pessoal. Eu sou Daniela. Eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. A Clínica Jardim de Deus, ela é para quem ama a Deus, para quem entende que a alma também precisa de cuidado. E não importa quanto tempo você caminha com Deus, se há décadas ou se há horas, Deus quer tratar você no profundo. Então, procure a Clínica Jardim de Deus, procure um lugar onde você possa sarar as feridas da sua alma. Acesse o nosso site www.clinicajardimdedeus.com.br, lá você vai conhecer toda a nossa agenda. Nós temos também um WhatsApp especial para te atender, é o número 319-7220-9899. Se você quer mais conteúdos como esse, acompanhe também o nosso Instagram, @Clínica Jardim de Deus. E todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos o culto para sarar as feridas da alma, que é o culto Jardim de Deus, aqui na sede da Igreja Batista de Getsemane, no Salão Diamante. Nós aguardamos você. Deus não quer apenas o seu serviço, aquilo que você faz para a igreja, para Deus, mas Ele quer de verdade tocar e restaurar a sua alma. Então permita-se ser cuidado. Obrigado por assistir esse programa e nos vemos na próxima.